Alguns mistérios são facilmente resolvidos. Outros nos assombram durante décadas. Cada um nos diz: aconteceu alguma coisa aqui. E procuramos a resposta fácil. Procuramos o óbvio. Mas às vezes somos enganados pelo óbvio. A culpa é mal colocada e o inocente sofre. E aí um dia deparamos com uma pequena pista e depois outra. As inconfundíveis marcas que nos levam, uma a uma, fio por fio, ao forte indício da verdade. E imaginamos, porque somos tão lentos em descobrir a operação engano, que estava lá o tempo todo. Está escrito, com George Vandeman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, a Operação Engano. Em 18 de dezembro de 1912, foi anunciado ao mundo que os restos de um fóssil humano primitivo havia sido encontrado em um poço raso de cascalho perto da vila de Piltdown, no condado de Sussex. A Inglaterra ficou orgulhosa pelo que os homens de Piltdown acreditavam ser o mais antigo fóssil humano conhecido. Mas 40 anos depois, foi feito um outro anúncio. Tinha sido tudo forjado. Um trabalho de pessoa ou pessoas desconhecidas. A mandíbula não era de um ser humano, mas de um orangotango fêmea bem jovem. E seus dentes tinham sido limados, ficando assim bem claro que não pertenciam ao crânio. Os cientistas britânicos ficaram corados. Charles Dawson, o descobridor, tornou-se o principal suspeito. E como ele havia falecido 37 anos antes, um monumento a ele foi discretamente removido. Através dos anos, vários outros foram mencionados como possíveis suspeitos. Mas Dawson continuou como principal. Mas houve um outro que andou lá em Piltdown durante as escavações. Era um médico aposentado que conhecia bem a anatomia humana. Ele era químico e muito interessado em geologia e arqueologia. E era um ávido colecionador de fósseis. Mais do que isso, ele gostava de uma boa farsa. Gostava de aventuras. Era um excelente escritor e sabia manipular as tramas mais complexas. E não era difícil encontrar um motivo, pois ele tinha uma rixa contra o sistema científico britânico. Quem era ele? Nada além do criador de Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle. Sabe, Doyle morava a apenas 10 quilômetros do local das escavações. E parece que ele as visitou abertamente em 1912. Ali estava um médico não mais clinicando, a essa altura desfrutando as recompensas de um autor bem-sucedido. Ele gostava muito de caminhar, acostumado a percorrer grandes distâncias. Não há dúvida de que ele visitava com frequência aquele lugar relativamente pouco vigiado, passando perto dele e dando uma olhadinha para observar o andamento. Tudo o que ele tinha a fazer era observar os escavadores. A tarefa mais difícil, é claro, seria idealizar uma criatura convincente. Manchando-a para a cor combinar com a cor do cascalho, cercá-la com os restos apropriados de fósseis e implementos. Tudo isso ele tinha toda a possibilidade de conseguir. Como pôde ele ter conseguido a mandíbula de um orangotango? De um antigo vizinho que tinha voltado recentemente da península de Malawi, onde seu irmão era diretor dos museus de Malawi. E um desses museus acabara de comprar a maior coleção de espécimes animais de Bornéu. Os orangotangos vivem somente em Bornéu e Sumatra. Mas como poderia Doyle saber afilar os dentes e torná-los parecidos com dentes humanos? Bem, no início, como médico clínico, ele morou em uma casa que antes havia sido ocupada por um dentista. E ele encontrou ali um grande número de moldes de mandíbulas humanas. Mas como ele conseguiu o crânio certinho? Bem,
Ele também tinha um amigo que tinha uma coleção de crânios humanos vendidos com frequência aos interessados. Alguns dos fósseis, restos do mamífero plantados pelo falsificador, foram mais tarde identificados como vindos do Mediterrâneo. Como Doyle poderia tê-los obtido? Ele e sua segunda esposa tinham tido uma lua de mel recentemente no Mediterrâneo e tinham visitado os locais mais prováveis. A época de sua viagem era perfeita. Cada vez mais as pistas iam se encaixando como peças de um quebra-cabeça. Mas e quanto ao motivo? Por que razão ele tinha essa rixa contra o meio científico? Nisto também as evidências são totalmente convincentes. Arthur Conan Doyle não só era fascinado pela ciência, mas em sua velhice ele havia passado a crer firmemente no espiritualismo. Por outro lado, o cientista Edwin Ray Lankester era um dedicado evolucionista darwiniano. Provavelmente um dos mais fortes e teimosos defensores do evolucionismo. E ele não acreditava em espiritualismo. Costumava ridicularizá-lo com ataques impiedosos. Ele acreditava que o que eles faziam era forjado. Queria desesperadamente pegá-los no ato. Com este propósito, ele assistiu a uma sessão espírita em companhia do médium americano Henry Slade. Ele era um dos mais destacados espíritas daquela época. Teria de haver comunicação com os espíritos. Os espíritos psicografariam uma mensagem através de Slade, mas logo após Slade ter se apresentado às pessoas ali para demonstrar que não havia farsa, e antes de haver qualquer ruído de escrita, Lankester agarrou Slade e descobriu a mensagem já de posse dele. Deste modo ficou comprovada a fraude. Henry Slade deixou a Inglaterra o mais rápido e silenciosamente possível. Doyle ficou muito aborrecido com essa revelação, afirmando que não era justo condenar todos os espiritualistas por causa de um caso de fraude. Doyle e Lankester não eram amigos. Não seria nenhuma surpresa se Conan Doyle, mestre criador da ficção como era, demonstrasse algum prazer se viesse a provocar o mesmo tipo de embaraço à ciência britânica que Lankester causou aos espiritualistas. Que motivo mais natural poderia haver? Sim, a Operação Engano. O elo que ligava Conan Doyle ao homem de Piltdown era muito, muito forte. Mas, meu amigo, existem outros elos, outros laços, outras conexões que temos que explorar hoje. Alguns muito interessantes e alguns muito importantes. Elos ligando dois opostos muitas vezes antagônicos entre si. A evolução e o espiritualismo. Um se considera a si mesmo ciência e o outro se considera anticientífico. Nos dias de Arthur Conan Doyle, a teoria da evolução tinha conseguido, mais do que tudo, destruir a fé na Bíblia e no próprio Deus. Mas isso deixou homens e mulheres à deriva no mar das chances, sem futuro, sem esperança. Para onde então eles se voltaram? Voltaram-se aos milhares para o mundo espírita. Para as sessões, para os fenômenos psíquicos, num esforço para substituir o que haviam perdido. Mas existe uma barreira muito forte entre a evolução e o espiritismo, pois ambos vêm dos primórdios deste mundo. Encontramos lá o início do espiritismo e suas promessas. Encontramos no registro dos primeiros judeus um fenômeno psíquico para atrair a audiência. É verdade que não encontramos a teoria da evolução no livro de Gênesis, mas encontramos logo no primeiro versículo da Bíblia a afirmação clara de que Deus é o Criador. E o texto é assim, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é uma afirmação simples, que a teoria da evolução se recusa a crer. Lança um desafio ao poder criador de Deus e o substitui por uma teoria humana sobre o início da vida neste planeta. Este é o âmago da destruição dos evolucionistas. Você já notou que o grupo dos incrédulos da Bíblia está em geral preocupado com os primeiros capítulos de Gênesis? Você pode ver como a evolução está ligada a este livro como um desafio aberto à credibilidade de Deus. No caso do Espiritismo, encontramos seu começo na própria história da queda do homem, registrada no 3º capítulo da Bíblia.
E lá Deus é abertamente desafiado em não ter dito a verdade. Ora, eu sei que a história da queda do homem é amplamente considerada como uma espécie de folclore. Um divertido folclore, é claro. Se você perguntar a alguém quem comeu a maçã, você vai obter a resposta Eva. Mas o fato de não haver nenhuma menção de maçã na história de Gênesis é uma indicação de que pouca atenção temos dado ao que aconteceu lá. Ora, eu pergunto a você, será que Gênesis 3 não é nenhum folclore? Antes do primeiro espocar dos canhões cósmicos de uma guerra contínua e em escalada, Gênesis explica todas as coisas estranhas que estão acontecendo hoje. Imagine, se quiser, o impossível. Imagine, se quiser, que você era um repórter cósmico, designado para cobrir a criação do planeta Terra, para ser uma testemunha ocular de tudo. Seria uma semana empolgante acompanhar o Criador e uma comitiva de anjos à medida que eles se movessem pelas estrelas nos corredores espaciais com galáxias e sóis brilhantes por todos os lados. E as harpas dos anjos tocando nas alturas. Aí você alcançaria um local solitário na borda do universo de Deus. Você o veria saindo do vazio e pronunciando palavras cheias de todo o poder do infinito. O trovão em sua voz ressoando até mundos distantes. E de repente ali estava. Um instante, onde antes não havia nada, surge um planeta das mãos do Criador, girando numa órbita perfeita. E você assistindo uma semana espetacular, além das palavras. Se você usasse os melhores adjetivos, nem se aproximaria da realidade. Aí, numa tarde de sexta-feira, vinha a obra-prima da criação de Deus, feita à sua imagem, Adão e Eva. Você se alegraria por receber permissão de continuar cobrindo os acontecimentos. Mas tal perspectiva não era de todo brilhante, pois você sabia que nem tudo estava certo no universo de Deus. Um dos anjos mais privilegiados de Deus, aquele chamado Lúcifer, ficou insatisfeito por nada. Parece que sua própria beleza o convenceu de que ele precisava ter o lugar de Deus. Ele estava muito zangado pelo fato de que o Filho de Deus é que seria aquele a dizer as palavras para que o planeta Terra existisse. Por que não Lúcifer? Por isso ele foi banido do céu. Não havia outro jeito. E agora ele estava aqui. Você se lembra de como ele ficou furioso quando viu a incrível beleza do planeta que Deus havia preparado para Adão e Eva? Você o ouviu praguejando contra Deus e planejando tornar este planeta o QG de sua rebelião? O problema é que Deus tinha criado Adão e Eva com o poder de escolha. Ele não queria que suas criaturas fossem robôs. Assim, esse par feliz poderia se rebelar. Poderia acontecer. Isso seria uma tragédia. Você ouviu Deus falando com Adão. Você tomou notas. Ele disse mais ou menos isto. Adão, eu lhe dei o poder de escolher. Você não é um robô. Coloquei diante de você a vida e a morte. E espero que você seja responsável pela escolha que fizer. Espero que você escolha a vida, mas a decisão é sua. E Deus disse a Adão, eu quero lhe dar a vida eterna. Este é o meu plano. Mas não vou lhe dar a imortalidade até eu saber se poderei lhe confiar a vida que nunca termina. E para testar sua fidelidade, eu vou colocar uma árvore no jardim fora dos limites. Apenas uma árvore. Se você comer do fruto dela, você estará se separando da fonte da vida. E como resultado, você morrerá. E isto não é uma ameaça. Isto é apenas o resultado natural da rebelião. Espero que você seja responsável, mas você deve escolher. Não posso escolher por você. E aí, de acordo com o relato que você estava ouvindo no dia em que Deus falou ao par feliz sobre Lúcifer, lhes disse que não iria permitir que o anjo caído os tentasse pelo jardim. Ele só poderia tentá-los se eles se aproximassem da árvore proibida. Uma coisa justa. Adão e Eva conversaram a respeito e não conseguiam imaginar uma coisa tão terrível como a rebelião contra o Criador que eles amavam. Aí veio aquele dia fatal. Eva caminhava sozinha quando se aproximou daquela árvore. Caminhava sozinha, imaginando também por que Deus havia colocado aquela árvore fora dos limites. Ela não parecia perigosa. Era tão bonita quanto as outras árvores.
A serpente estava sentada em um de seus galhos, comendo satisfeita um dos frutos. A serpente começou a conversar com Eva. E ela sabia que as serpentes não tinham o dom da fala, mesmo no jardim do Éden. Ela não sabia, embora devesse saber, que estava testemunhando o primeiro fenômeno mediúnico da história da Terra. E era uma sessão em plena luz do dia, com a serpente atuando como um médium para o anjo caído. Ele assistia enquanto a serpente convidava a mulher a comer, assegurando-lhe que não lhe faria mal algum. Afinal, a serpente também não estava comendo? Sem dúvida, você foi o único que desejou gritar para alertá-la. Os anjos assistiam, Deus assistia, mas ninguém deveria interferir. Você assistia horrorizado e sem fôlego ela estender a mão, pegar o fruto e comer. Aí, como não sentiu nada, ela estendeu o braço para o lindo fruto e o levou para seu marido. Você jamais esquecerá a expressão de choque e terror no rosto de Adão quando viu o que Eva tinha feito. Ele sabia que ela deveria morrer e não suportou a ideia de perdê-la. Nem parou para pensar que Deus poderia criar outra companheira para ele, uma tão bonita quanto ela. Ele apenas correu e, deliberadamente, sabendo as consequências do seu ato, determinou que se Eva tinha que morrer, ele morreria com ela. E o horror que a humanidade sentiu naquele momento criou a Era das Lágrimas. Bem, você não estava lá, eu não estava lá. Não houve cobertura da imprensa, não houve câmeras de televisão, nem entrevistas coletivas. Não é que a imprensa tenha sido afastada, não existia imprensa. Vamos ler o que a Bíblia nos diz. Primeiro, isto foi o que Deus disse a Adão. Este foi o alerta feito com muito amor e preocupação. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Na edição revista e corrigida diz: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isto foi uma ameaça? Não. É uma ameaça, por acaso, se eu lhe disser que se você saltar da ponte Rio-Niterói, você morrerá? É claro que não. Deus só estava dizendo a Adão quais seriam as consequências da sua escolha errada. Mas a serpente contradisse abertamente o que Deus tinha dito. Ouçam, Gênesis 3, versículos 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A batalha agora estava aberta. O anjo caído havia chamado Deus de mentiroso. Com os seus súditos aparentando fazer o bem, ele faz esse mesmo desafio hoje a Deus. Milhões estão acreditando. Pensem sobre isto por um momento. Se a queda do homem não foi planejada ou programada pelo Criador, concluímos que ela não precisaria acontecer. Então vamos supor que a esposa de Adão, em lugar de travar um diálogo com a serpente, tivesse dado uma volta no local ao som da fala da serpente e batido o primeiro recorde mundial na corrida de volta para a companhia segura de seu marido. Se apenas a história de Gênesis pudesse ser reescrita. Que tal isto? Deus é todo-poderoso. Nada é difícil demais para ele. Aquela conversa entre Eva e a serpente só levou alguns segundos. A decisão de Adão levou fração de segundos. O tempo estava sob o controle do seu Criador. Por que ele não poderia apagar aquele breve segmento de tempo da história, fechando-o, como se não tivesse acontecido? O destino da raça humana deveria depender da decisão de uma única hora? Mas não. Um Deus de amor e de integridade jamais aceitaria tal manipulação de eventos. Ele jamais nos enganaria sobre coisas que haviam acontecido anteriormente. A trágica história da queda do homem não pode ser apagada, não pode ser reescrita. Aconteceu exatamente como o livro de Gênesis nos conta. A mulher viu a serpente falando e a ouviu. Ela acreditou, e o crer foi o inimigo. Você percebe o forte elo existente entre o engano e a morte? Frequentemente uma pessoa engana a outra por algum bom propósito, mas não o anjo caído. Ele engana muitos homens e mulheres com apenas uma coisa em mente: destruí-los totalmente. Quando lança o seu engano, está lançando a morte.
morte da qual não há recuperação, nem ressurreição. E você ficará surpreso em ver o pacote atraente que ele sempre usa. A despeito da interminável variação, a constante troca de rótulos e as ilusórias aparências dos presentes, a estratégia do anjo caído e seu exército invisível de anjos transformados em demônios continua a mesma usada no Jardim do Éden. Eles usam disfarces, eles usam os médiums, eles usam fenômenos psíquicos para chamar a atenção e nos tornar vulneráveis. Eles desafiam a integridade de Deus. Eles insinuam que Deus está escondendo o que é bom. Prometem que você nunca morrerá, não importa como você viva. Eles prometem que a rebelião deixará você num estágio igual ao de Deus. Estas são as características da filosofia do grande enganador. Lembre-se das palavras dele. Certamente não morrereis e sereis como Deus. Cuidado com eles, não importa onde os encontre. Não importa quão inteligentemente eles falem, eles deixam um alerta. Lúcifer esteve aqui. Sim, com a continuação desta série especial de programas, você ficará totalmente chocado quando vir o que está acontecendo. Esta geração, infelizmente, é uma presa fácil para qualquer coisa sensacional. Qualquer coisa sobrenatural. Qualquer pacote que venha repleto de milagres. A nossa geração simplesmente adora mágica. Ela é fascinada pelo desconhecido, pelo invisível, pelos poderes das pirâmides e pelas novidades. Milhões estão dizendo: divirta-nos, empolgue-nos, mostre-nos mágica, deixe-nos extasiados com o sobrenatural, excite nossa mente, mistifique-nos, enfeitice-nos, arrebate nossos sentidos, faça-nos flutuar, prometa-nos fama e fortuna e o céu também, e seguiremos você a qualquer lugar. A geração honrada com a presença pessoal de Jesus não era de modo algum como a geração de hoje. Estava constantemente exigindo: mostre-nos um sinal de que você é aquele que afirma ser. Ilumine o céu à meia-noite, suba ao pináculo do templo, mate com raios romanos, dê-nos um sinal. Mas Jesus jamais confundiu mágica com poder. Ele não veio para manipular as mentes, mas para transformá-las ao pedido dos pecadores. Ele não veio para tomar o trono, mas para ser crucificado. Não para ser um rei, mas um sacrifício. Ele disse àqueles que exigiam saber a sua identidade: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. João 8:28. Quando me levantarem, quando me crucificarem, quando escarnecerem, zombarem e rirem de mim, quando pregarem cravos em minhas mãos, quando me pendurarem entre o céu e a terra numa desprezível cruz romana, desafiem-me a descer dela se puderem. Quando me deixarem morrer sem sequer um gole d'água fresca, saberão quem eu sou. Sim, quando o penduraram naquela cruz, eles souberam. O ladrão na cruz ao lado dele sabia quem ele era. O centurião romano sabia, os inimigos de Jesus também sabiam. O impiedoso Caifás e Pilatos. E muitos homens afastaram-se daquela cruz com a consciência torturada. Mãos sujas por terem se juntado à turba e crucificado o próprio Filho de Deus. Eu creio que àquela geração e a esta nossa foi dado um sinal. O sinal do Filho de Deus morrendo em seu lugar. Não existe um sinal maior. Você terá que decidir agora se deseja mágica ou perdão. Se você quer um mágico ou um salvador, não existe melhor momento que agora de tomar essa decisão, amigo. Agora vamos orar. Meu querido Pai, sentimos o maravilhoso poder da cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agarramo-nos a essa cruz a partir deste primeiro programa da série. Aceitamos livremente o homem que lá morreu como nosso Salvador. Que ninguém encerre esta meia hora sem ter descoberto a disposição dele em nos aceitar quando pedirmos. Em seu precioso nome oramos. Amém.